O Brasil ainda é um dos países mais racistas do mundo. Nós temos nos últimos anos falado em racismo estrutural, porque o racismo se espalha por todas as grandes áreas da vida social. Ele está na economia, na segurança pública e também na saúde mental. Olha que pergunta desafiadora. Qual é o impacto que o racismo produz na saúde mental de homens e mulheres negros? Como a psicologia brasileira tem tratado essa questão? O que isso significa para a maioria dos psicólogos e psicólogas no Brasil? O que é fazermos uma clínica racializada? Não são perguntas interessantes? Pois é sobre todas elas que nós vamos conversar nesse episódio. E para conversar com a gente sobre isso, eu estou recebendo a minha colega Clarissa Gomes, psicóloga, que vai nos explicar um pouquinho sobre tudo isso. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor, e fica aí porque essa conversa está muito interessante. Oi, Clarissa, como é que você está? Tudo bem com você? Tudo bem. Muito bom lhe receber aqui, viu? Seja bem-vinda ao Ser Psicast. A gente começa, Clarissa, com um ritual, com todo mundo que chega aqui, a mesma coisa. Eu vou te pedir para falar duas coisas. Eu vou te pedir para falar um pouco da tua formação enquanto psicóloga e o que é que você faz profissionalmente. Certo. Eu sou psicóloga clínica, né? Só atuei nessa área e sou apaixonada. Realmente permaneci por causa do meu encanto. Tenho pós-graduação em psicologia clínica e saúde mental. Atuo também com pessoas negras, né? Atualmente fiz o curso também de clínica racializada e estou entrando nessa área já tem uns 3 anos, mais ou menos, que venho me especializando para atender pessoas negras. Eu percebi que esse movimento foi muito de dentro para fora mesmo no meu processo de encontro com a mulher negra que eu sou. Então, isso tudo foi me levando para esse caminho, né? Estou fazendo também agora uma pós-graduação em neuropsicologia, ainda não concluí, e a minha abordagem atualmente também estou em um processo de transição, né? Estou fazendo a formação em terapia focada nas emoções. Sim. Tenho me identificado muito, também nesse movimento de encontrar um lugar dentro da psicologia que acolha essas dores diante dessas da vulnerabilidade, da cultura e de tudo que tem a ver também com a negritude. Então, eu vi isso na terapia focada nas emoções, de uma forma que eu me identifiquei e estou aí nesse caminho. Bacana, muito bom. A sua clínica tem algum tipo de segmentação, de faixa etária? Sim. Quem é que você atende? Atendo adolescentes a partir de 14 a adultos até 60. Idosos eu não pego. Idosos não. E crianças também não. Também não. Tá certo. A maioria do pessoal que trabalha com a clínica trabalha nessa faixa etária, né? Pelo menos que eu tenho recebido aqui. Sim. Dentro dessa faixa etária. Olha, mas você já disse coisas aí muito interessantes. Você não atuou em nenhuma outra área da psicologia? Não. Só atendendo gente. Isso. Só entre aspas, né? Só entre aspas. Eu também sou psicólogo clínico e não é só, né? Uhum. Já é muita coisa. Dá pra gente passar a vida inteira fazendo isso. Uhum. E você falou que fez uma transição de abordagem. Isso. E com o que é que você trabalhava antes? Eu era gestalterapeuta. Por muito tempo eu fui gestalterapeuta. Fiz a formação em terapia focada nas emoções, aliás, terapia de esquemas, sim. Mas não me identifiquei tanto quanto a terapia focada nas emoções. A terapia focada nas emoções é uma abordagem de base cognitiva? Como é que é? Não, é existencial. Existencial, é do campo humanista, existencial humanista. Isso. Que legal, que interessante. Onde é que você está fazendo essa formação? É online, porque sim, é do Rio, sim. né? Mas aí é no Instituto de Terapia Focada nas Emoções. O único que tem aqui no Brasil, que vem lá do Les, que é o fundador, né? Criador da abordagem. Massa, muito bom. Bom, o tema é fantástico, né? 2 psicólogos pretos aqui conversando sobre isso, eu acho que vai ser massa. Eu queria começar então bem do básico, Larissa.
Explique para a gente. Claro que eu vou querer saber, se bem que você já disse um pouco, né? Eu ia lhe perguntar assim, como é que você chega nessa história da clínica racializada? Mas você já disse um pouco que tem a ver com a sua própria... Qual que é o termo? Não é descoberta, assim, a sua própria apropriação enquanto uma mulher negra. Uhum. E isso é muito curioso porque muita gente não entende isso, não é? Que ser negro não tem a ver apenas com o tom da nossa pele, né? Tem a ver com toda uma identidade que nos é negada, né? Uhum. Que nos é negada. Bom, mas antes que eu comece a falar muito, porque eu adoro esse tema, deixa eu te ouvir. Bora começar assim, ó. Como é que você define essa história de clínica racializada? Bora começar por aí. Tá. Então, é quando a gente começa a entender que esse fator raça, ele define muita coisa, né? Ele define como a gente sente, ele define como a gente vive, né? Então, assim, não é uma clínica só para pessoas negras. É isso Sim. que eu acho que é importante dizer, porque quando a gente fala em raça, as pessoas ainda têm essa visão, né? De voltar para pessoas negras. E pessoas brancas também são racializadas, né? Então, assim, eu atendo também pessoas brancas, mas o meu olhar é um olhar que é mais sensível a essas dores, né? Onde pessoas negras trazem contextos que muitas vezes não são vistos, por exemplo, como situações de racismo, né? Isso acontece muito. E que falta ali nesse lugar da clínica, nesse lugar de escuta, o entendimento de que uma pessoa negra vivencia situações de maneira diferente de pessoas brancas, vivencia sofrimentos de maneira diferente de pessoas brancas. Então, a ideia da clínica racializada é uma clínica que tem um letramento mesmo, assim, né? A gente fala muito de letramento racial, mas de que tem um entendimento de que essas realidades existem e de que a gente precisa dar o devido valor e a devida escuta a isso, né? Joia, bacana. Eu acho que então que talvez seja... Talvez não, acho que é correto então a gente afirmar que... E eu acho que o que você está dizendo é... o fator raça, o fato de ser negro numa sociedade como é a sociedade brasileira, né, que é uma sociedade profundamente racista, acho que é uma coisa que nem se deve nem discutir. Eu estou dizendo isso porque tem gente ainda que quer colocar em questão, né, enfim. Eu acho que o que você está dizendo é o seguinte, o elemento raça, ele é produtor de sofrimentos que são específicos, Isso. que são próprios dessas populações, da população negra. Existem formas, você entende que o racismo produz formas específicas de sofrimento. Então, por exemplo, tem alguma vinculação entre ser negro e ter depressão, ser negro e ter ansiedade ou qualquer outra forma de sofrimento específica que tenha origem no fator racial? Você percebe isso? Eu tanto percebo, né, nos meus atendimentos, quanto já tem estudos, né, que falam disso, dessas associações. O sofrimento e o adoecimento psíquico tem, sim, um fundamento no racismo. Também já tem um tópico falando disso no DSM-5. Então, eu acho que é interessante falar disso porque identifica, né, diz que isso está sendo estudado. De alguma maneira, as coisas estão caminhando por aí, né? Sim, sim. Mas existe sim. E uma coisa que é muito visto muito como é o trauma racial. Assim, como base do adoecimento para um processo depressivo, para uma ansiedade generalizada, para um transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem sim, assim, uma associação muito grande. O processo de sofrimento é muito mais intenso, se pode-se dizer dessa forma. Se a gente pensar, por exemplo, a gente tem que pensar o sofrimento psíquico a partir de questões de contexto, a população negra no Brasil tem todos os fatores predisponentes para realmente ter um sofrimento diferenciado e maior, porque é quem vive em piores condições, né, urbanísticas. Se a gente olhar a população carcerária, por exemplo, é uma população majoritariamente negra e não tem como isso não se traduzir em um sofrimento específico nessa população. Se eu não me engano, eu vi, não sei se você tem conhecimento desse dado, eu vi um dado que
quase 70% das pessoas que dão entrada nos CAPs, e eu sou trabalhador de CAPs, eu trabalho no CAPs, são pessoas negras. Né? Eu não sei se você tem acesso a esse dado, mas eu vi esse dado em algum lugar. A maioria das pessoas que dão entrada em centros de atenção psicossocial são pessoas negras. São um fator assim, né, muito interessante, como a questão racial se reflete nas questões de saúde, de um modo geral, e especificamente nas questões de saúde mental. Mas me diga uma coisa, você está se preparando cada vez mais, você disse que está fazendo uma pós-graduação, não é isso? Em clínica racializada. Mas as pessoas, me diga, as pessoas procuram você na clínica já com isso em mente, ou elas vão, como é que funciona a coisa? Ou elas procuram para falar de seus sofrimentos gerais, e lá você as provoca a perceberem que o sofrimento delas tem a ver com questões raciais. Deu para tu me entender? Deu. Como é que funciona isso? Tem funcionado das duas formas, Sim. né? Já tem pessoas que chegam para mim com histórias, mesmo assim, de sofrimento por causa do racismo. Então, já me procuram... Já vão diretamente sabendo com que a eu questão. acolho essa demanda. E pessoas... Eu percebo que tem um movimento maior também de busca de pessoas negras para mim. Que acabam se identificando mais. Não é sempre que a gente fala desse tema. Sim, pelo contrário, sim, né? Sim. É algo mais até pontual, vou dizer assim. Mas... também não tem como deixar de falar. Então, existem situações que são trazidas assim, que não tem como a gente não nomear, né? Dizer que foi um racismo, dizer que foi uma situação ali de discriminação. Então, é diferente. Eu percebo que até para a pessoa que está recebendo, assim, né? Para o meu paciente ali que está ouvindo, de alguma forma, eu dizer que aquilo foi uma violência, né? Que aquilo foi uma agressão, é como se ali eles entendessem até de outra maneira e conseguissem vivenciar de outra forma também. Porque muitas vezes quando a gente vai sendo vulnerável mesmo ali a situações de violências cotidianas, a gente acaba se retraindo, né? Ou indo também para o extremo oposto, para um lugar mais de reatividade. Mas a maioria dos que chegam para mim acabam indo para se retrair mesmo, assim, né? Acabam não se defendendo. E se defender também em alguns momentos é importante. Eu, na minha experiência de psicoterapeuta, Clarissa, eu já fui procurado também, já fui buscado mais de uma vez pelo fato de ser um psicólogo negro. Pessoas, também negras, que preferiram ser atendidas por mim pensando nessa questão. Tem de tudo, né? Tem a questão de gênero. Então, homens que procuram um psicólogo não se sentem à vontade a serem atendidos por uma psicóloga, e isso, em algumas situações, já esteve misturado com a questão racial. Isso porque as pessoas têm todo tipo de demanda, né? Um homem que procura um psicólogo, que tem dificuldade de falar com uma mulher psicóloga, é porque tem alguma questão nessa área, né? Que ele está tendo dificuldade de trabalhar, ou tem a ver com algum conteúdo dele. Mas eu já tive essa experiência. Deixa eu ouvir de você, vou recuar um pouquinho na conversa, para você me contar um pouco como foi o seu processo de tornar-se, eu vou usar uma expressão que pouca gente entende, mas eu gosto dela, tornar-se negra. Né? Tem um livro famoso da Lélia Gonzalez, Neuza Santos, Tornar-se Negro. Né? Como foi o teu processo? Depois eu conto como foi o meu. Tá. Como é que foi o teu processo? Ou como é que está sendo? Eu acho que é contínuo, né? De certa forma. Não fecha, né? Então, eu sempre fiz psicoterapia, sempre assim, desde a faculdade, né? E na minha última... com a minha última psicóloga, né, que é a atual, eu vim trazendo várias situações, e situações até que eu diria assim, mais dolorosas da minha vida. Foi quando eu, de fato, consegui mergulhar em determinadas coisas. Antes eu tinha algumas resistências, assim, e eu dava umas fugidas. E foi isso que aconteceu comigo, né? Ela nomeou algumas dores minhas como racismo, e a minha cabeça, assim, deu uma mudada, de fato, sim, né? Sim. Ela era uma psicóloga negra? É. Sim. E aí, assim,
ela falou, isso foi até sobre bullying, eu tava falando sobre bullying na escola. Então, aconteceu assim, assim, assim. E ela falando, aliás, e ela perguntou, como era esse bullying, né? Nem eu fui falando. Então, ela disse, Clarissa, mas isso foi racismo. E aquilo, passei meses, assim, com essa fala dela ressoando, assim, dentro de mim. E eu fui identificando várias outras situações, assim, na minha vida, que foram extremamente desconfortáveis, que muitas vezes eu ficava sem reação, muitas vezes eu fiquei sem reação, e que foi racismo, né? Tem o livro, né? Assim que a gente começou a falar disso na terapia, eu li Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, e ela fala sobre racismo no cotidiano. Sim. Então, ela fala de políticas de cabelo, dos nossos corpos, como chega em determinados lugares. Então, aquilo aliado à minha terapia também foi um boom, assim, na minha vida, né? Então, eu comecei eu já tinha uma identificação, mas eu não conseguia me colocar nesse lugar enquanto mulher negra, por ser negra de pele clara. Eu acredito muito que essas questões do colorismo me atrapalhou muito, né, no meu processo, assim, mas tudo mudou, assim, de ter coragem para mexer no meu cabelo, por exemplo, que eu sempre quis, mas não, quanto mais discreto for, melhor, porque eu não quero chamar atenção. Dificuldade de aparecer, então, isso também era uma coisa que eu vinha trabalhando na minha terapia, né, da minha dificuldade de me expor e tudo mais, então, quando eu consegui chegar nesse lugar, eu disse, agora eu tô entendendo. Então, se é por causa disso, eu não vou mais permitir. Então, foi esse processo, assim, que foi acontecendo mesmo, demorado, e eu sinto que ainda está acontecendo, mas que foi muito importante para mim, está sendo. Sim. As pessoas que não viveram e não viverão essa experiência, porque não tem essa demanda, elas têm muita dificuldade de entender isso, né? Como é que pessoas negras não se percebem enquanto tais. Minha experiência é muito parecida com a sua. Eu sou procedente do Recôncavo Baiano. Imagine você. Você conhece o Recôncavo da Bahia? Não? Já foi em Salvador? Já. Pronto. Salvador é uma amostra, né? O Recôncavo Baiano é o seguinte, você pega Salvador, risca um compasso assim a 200 quilômetros, é uma região enorme, tem centenas de cidades nessa região, e a densidade de populações negras é absurda, porque a região da Bahia onde no século XIX foram derramados assim, contingentes enormes de pessoas escravizadas, né? Então você vai ao Recôncavo até hoje, o Recôncavo é preto de alto a baixo. E como é que numa situação como essa você não consegue se perceber? Porque simplesmente isso nos é negado de todas as formas, né? É negado na educação, é negado na literatura, é negado nas novelas, é negado nas artes. Essa identificação, esse orgulho, né? Os padrões de beleza que são cultuados não são... Quer dizer, está mudando devagarzinho, né? Está mudando devagarzinho. Mas ainda não são negros, né? Os galãs das novelas, as mulheres belíssimas das novelas não são, né? Está mudando devagar, mas enfim, isso tudo tem um reflexo na nossa autoestima, que é isso que você está dizendo. A gente precisa, depois de um processo de desconstrução. O meu processo, ele não se iniciou na terapia. Ele se iniciou em outros espaços. Eu concordo absolutamente com você. É um processo que não termina nunca. Eu tenho muitos motivos pessoais para continuar fazendo essa jornada até o fim da vida, porque sou do Recôncavo, sou filho de uma mãe de santo. Ainda tem isso, né? E eu tenho feito pessoalmente esse trabalho. É a segunda vez que eu converso aqui no podcast sobre esse assunto. Você deve conhecer a Gil, né? Já esteve aqui falando sobre isso. E eu também estou com você na afirmação de que é uma experiência muito gostosa de se viver, muito libertadora, assim, esse reencontro consigo, o orgulho de quem você é, dos seus traços, da sua beleza, da sua ancestralidade. É um movimento também que eu tenho feito, estudar história, né? Eu não sei se você já se dignou a fazer isso. Eu, por exemplo, descobri que muito provavelmente os meus ancestrais vieram de Angola. Tem um projeto, eu não vou saber que site é na internet, mas tem um site na internet que você consegue fazer esse mapeamento a partir de algumas informações, nome, sobrenome e tal.
Não sei se você já ouviu falar nisso, Não. né? Mas tem tal. Em termos de referências, Larissa, você já citou alguns nomes aí importantes. Quem são as pessoas nesse campo dos estudos antirracistas que te fundamentam? Quem é que você anda lendo? Quem são as principais referências? Então... E o que é que essas referências te dão de contribuição? Tem as referências dentro da psicologia, mas como o letramento ele é amplo, né, tem outros autores também, mas... Desculpa te interromper, desculpa mesmo, mas é importante a gente citar, mesmo que, enfim, porque tem muitas... Nossos cursos ainda são muito negligentes em relação... Eu não sei se você... Quando que você se formou? 2015. Você se formou em 2015, eu me formei em 2011. Você teve essa discussão na faculdade? Não, Você estudou na instituição pública ou privada? Privada, instituição pública. E não teve. Né? Então, bora lá falar dos nomes, é importante. Os da psicologia, eu tô curioso para saber quem são. Tá. Tem a Beatriz Nascimento, que eu li, A Cor do Inconsciente, é o nome do livro dela. A Cor do Inconsciente. É um livro muito bom, mas a base dele é psicanalista. Sim, tudo certo. Teve a Neuza, tem o Fanon, né, que ele também é muito citado. Tem a Cida Bento, acho que... Pacto da Branquitude. Foi um livro que foi também muito importante para mim, abriu muitas janelas, assim, né? Especificamente de psicólogos, acho que eu lembro desses são agora. Os principais. A Neuza que você cita... É a da Tornar-se Negro. Sim, a que a gente citou, é Silva. Isso. Silva, sim. Isso. Tem Sueli Carneiro também, que tem um livro bem interessante também, né? A tese de doutorado dela. Eu não estou lembrado do título, mas é um livro importante também. Por fora eu leio, né? Sueli Conceição também, eu gosto muito dela. Sim. A Djamila. Sim. Djamila também leio. Incrível, Djamila. Eu li da Djamila 2 livros. Eu li Lugar de Fala e Pequeno Manual Antirracista. Todo mundo deveria ler, né? Esse texto. Eu gosto do Porquê o Feminismo Negro. O da Djamila. Quem Tem Medo. Quem Tem Medo, do Feminismo Negro. Isso eu não li. Sou ruim de títulos, viu? Mas, assim, eu gosto muito de ir mesclando mesmo, né? Então, eu vou lendo questões da psicologia e esses outros livros, que eu sempre consigo trazer alguma coisa para a clínica, né? Até as histórias mesmo. A Djamila tem Cartas para Minha Avó. Eu sei, eu não li, não. Isso. Também, e é bem emocionante, assim, é bem pessoal, mas tem histórias muito incríveis, assim, dela. É isso, acho que eu me lembro desses agora. Fora, assim, tem alguma grande referência? Eu tô lembrando aqui que é um tema que a gente pode, inclusive, trazer para essa conversa. Eu ia lhe perguntar quem tem procurado mais no âmbito da negritude, homens ou mulheres, a sua clínica? Mulheres. Bora lá. Chegam mais para mim. Porque eu vou conectar essa pergunta que eu vou lhe fazer com uma pessoa que também é uma referência muito importante para mim, que é a Bell Hooks. Né? A Bell Hooks. E a Bell Hooks tem uma discussão sobre a solidão da mulher negra, que eu imagino que você deva conhecer. Aí eu te pergunto, por que você acha que as mulheres negras procuram mais que os homens negros? Tem um atravessamento aí também de gênero? É porque, em geral, as mulheres procuram mais terapia? Na minha clínica é meio dividido, viu, Clarissa? Homens e mulheres, assim, eu atendo igualmente. Para mim, acho que sempre foi a maioria mulher. Sim. Mas eu acredito que tem a questão também da busca pela psicoterapia, mas na questão das mulheres negras tem realmente esse sofrimento maior em diversas áreas, né? São muitos tipos de sofrimento que elas vivenciam, né? Exclusão, a não ser escolhida pelos parceiros românticos, nos ambientes de trabalho também, né? Normalmente são violentadas. Sim. Tem história também que eu acompanho. São corpos hipersexualizados, né? Isso. E nessa escolha amorosa, desculpa te interromper, muitas vezes são preteridas pelos homens negros, é importante dizer isso, né? Isso. Os próprios homens negros evitam se relacionar com mulheres negras. É a tendência do embranquecimento, né? Que acabam buscando se relacionar com mulheres brancas, de alguma forma não serem vistos ali, né? Acabam também passando de uma maneira mais... que disfarça mais quando estão passeando com mulheres brancas, então tem isso.
acontece. Mas uma coisa também que me pega muito, Paulo, é a questão das dores, assim. Sim. E dores até físicas mesmo, assim. Eu escuto relatos de mulheres negras que vão a hospitais e urgências de saúde, né? Que não são validadas, assim. Tô com muita dor e são negligenciadas diante de um processo de adoecimento físico no hospital. E é um tema, assim, que me mexe muito, assim, sabe? Quando trazem essa demanda, porque ninguém vai pro hospital passear, né? Normalmente vai com muita dor e precisando. E acontece muito, assim, né? São muitas histórias que são dores que não são ouvidas, são negligenciadas. Sim, sim. Isso resulta, inclusive, eu conheço algumas histórias de violência, qual que é o termo? Obstétrica. Né? Sim. Que se deve, Clarissa, a alguns mitos da época da escravidão, que infelizmente ainda sobrevivem. Um deles é que a mulher negra é mais forte, mais resiliente, então ela aguenta mais, né? Isso. E algo que vem da escravidão. As pessoas, é uma outra resistência que muita gente tem. A escravidão, apesar de ter finalizado formalmente há mais de um século, né, 1888. A escravidão está vivíssima, né? Vivíssima nessas ideias, né, que circulam e que produzem esse tipo de comportamento que você colocou. E isso costuma aparecer na clínica também? Elas falam disso? Elas compartilham essas situações do cotidiano? Isso. Compartilham, sim. E é interessante, assim, isso, né, também. Sim. Que quando tem consciência dos processos de racismo vivido, elas conseguem trazer com mais clareza. Quando não, aí a gente precisa ir caminhando ali de uma maneira, né, nós psicólogos, né, de uma maneira que possamos chegar nesse lugar. Porque, como eu disse, é muito importante nomear. Não é nada saudável que a pessoa acredite de alguma forma que aquilo acontece com ela especificamente, né? É importante dizer o porquê acontece. E isso ajuda a fortalecer mesmo, né? Em alguns momentos para pelo menos escolher como vai lidar com aquilo. Sim. Sabe o que eu estava lembrando aqui enquanto você estava falando? Bom, nossa conversa não tem nenhuma ordem, né? Ela vai e volta, tá ótimo, não tem problema não que seja assim. Eu estou lembrando, você leu um livro chamado Holocausto Brasileiro? Não li. Não, mas já sei. Já ouviu falar, né? É um livro muito famoso, ele é um livro de uma jornalista branca, a Daniela Arbex. É um livro sobre a história do maior manicômio do Brasil, que é o manicômio Colônia, na cidade de Barbacena. E é muito curioso, Larissa, que ela deu o título Holocausto Brasileiro, fazendo uma referência ao Holocausto nazista, né? O Holocausto dos judeus. E aí uma galera negra questionou ela, olha, não é Holocausto Brasileiro, é navio negreiro brasileiro. Não pode trocar esse título. E eu gostei dessa provocação. Por quê? Porque as próprias imagens que ela colocar no livro, quem estiver nos acompanhando e tiver o livro, pode conferir. E tem um documentário. Tem um documentário. Eu assisti o documentário na Netflix. É da Netflix? É. Eu não assisti. Depois eu vou conferir. Veja. Porque eu li o livro. No livro, quando você vê as imagens que ela mesma colocou no livro, eu acho que quase 90% dos pacientes hospitalizados são pessoas negras. Né? Então, eu gosto muito dessa provocação que foi feita a ela. Não é holocausto, né? É navio negreiro. Assim, símbolo de um sofrimento específico das populações negras, né? Da história da população negra no Brasil e nas Américas como um todo. Fica a dica. Eu vou conferir lá na Netflix. Muito bem. Sim. Clarissa, eu estou aqui pensando na categoria. Assim, eu estou pensando, a psicologia é uma ciência bem branca. Concorda? Sim. Né? A psicologia é uma ciência bem branca porque as matrizes são europeias, americanas, os autores são todos embranquecidos e para os centros coloniais do mundo,
Para eles não interessa discutir as questões. Quem tem que discutir racismo somos nós, aqui na periferia, porque a gente sofre, somos nós que sofremos essas dores. O que faz com que a nossa profissão seja, embora muita coisa tenha melhorado. No CFP, a gente tem uma comissão, né, que estuda questões étnico-raciais. A gente está em Alagoas, né, tem aqui o CRP15. Bom, eu quero te perguntar assim, na sua percepção, como é que você tem visto o envolvimento da categoria com esse tema? Você pode falar tanto o que é que você tem visto em âmbito nacional, em âmbito mais local. É um movimento muito pequeno, é um movimento fraco, é um movimento que está forte, está se expandindo. Como é que você vê? Eu ainda vejo como algo pequeno. Certo. Para o que nós vivenciamos hoje, assim, né? De crescimento da psicologia mesmo. Mas também está em expansão. Eu também percebo que está crescendo, né? Aqui no nosso conselho, tem 1 ano que nós temos a Comissão de Igualdade Racial. Está ativa? Eu estou fazendo parte, está ativa. Nós tivemos alguns grupos de estudos. E os grupos de estudos foram bem procurados esse ano, né? Tivemos 2 eventos já. O primeiro foi ano passado, outro foi esse ano. E também teve uma procura considerável. E a gente espera que melhore. Eu acho que também tem a questão de divulgação e movimentação nesse sentido. Mas eu também percebo que existe uma resistência de falar desses temas. É como você falou. Sim. É como se algumas pessoas ainda acreditassem que quem tem que discutir isso somos nós, assim. E isso não é verdade, né? Assim, o próprio Conselho Federal, né? Na verdade, até o nosso Código de Ética diz que a nossa postura diante de preconceito e discriminação precisa ser uma postura combativa. A gente não pode aceitar que determinadas situações aconteçam, né? Não tem essa neutralidade. Não existe essa neutralidade que acabam que pessoas brancas querem se proteger de alguma forma, assim, né? Na verdade, não tomar partido, né? Não querem se posicionar, essa palavra. E eles colocam isso como em nome da neutralidade. E essa neutralidade, ela não existe diante desses contextos de opressão. Se eu não me engano, é Sueli Carneiro também que tem uma frase assim. Diz, né? Que não existe neutralidade diante de opressão. E aí, é isso, assim, ainda existe muita resistência, ainda pegam algumas coisas de uma maneira muito distorcida para não se posicionar, para não estudar sobre. Como é que nós temos aí uma maioria, uma população, né, de maioria negra no Brasil e as pessoas não querem discutir isso, né? Como é que dizem que eu já ouvi isso, né? Eu não vejo cor no meu consultório. Como isso acontece, não? Né? E tá vendo o que então? Não tá vendo a pessoa. Né? E isso a gente pode até dizer que é crime mesmo, né? Porque está no nosso código de ética dizendo que precisa ser dessa forma, que a gente precisa ir combater os preconceitos e as discriminações. Então, o movimento é lento, eu sinto que está acontecendo. Eu conheço, né, alguns psicólogos negros que têm trazido esse tema para diversas abordagens, assim, diante das abordagens que existem. Eu conheço algumas pessoas, graças também ao curso de formação, né? Eu ia te perguntar, foi um curso de formação em clínica racializada? Foi uma pós? Foi um curso de formação. Me fala um pouquinho como é que foi essa experiência. São 2 meninas lá de Salvador, e aí foi online. Sim. Eu acompanho ela já há um tempo, e foi muito importante para mim, porque abriu essa chance mesmo de eu conhecer vários profissionais, né? Temos um grupo no WhatsApp, então a gente vai mantendo contato ali de troca profissional. E foi muito bom. Foram alguns meses de formação nesses encontros online. E aí, a base é esse letramento racial. Elas trouxeram algumas referências tanto de profissionais que trabalham hoje, né, que foram dando as aulas, como eles também foram trazendo esses outros que a gente foi citando aqui anteriormente, assim. Então, foi algo que me ajudou muito. Fora os outros cursos que eu vou fazendo de letramento racial, que eu fiz com a antropóloga. Então, foi me ajudando mesmo a construir a minha base, assim. Quando você fala de uma resistência, você está falando de resistência de psicólogos e psicólogas a entenderem essa provocação da clínica racializada? Você acha que dentro da categoria tem... Que tem resistência na sociedade como toda, a gente sabe.
A gente está num momento muito desafiador não quero ofender os brilhos de ninguém, mas com essa coisa de agora tem um monte de gente dizendo que é conservadora, né? Pra lá e pra cá. Eu parei de ler comentário em rede social, viu? Porque é cada coisa... Assim, antigamente as pessoas tinham vergonha de ser racistas. Hoje parece que elas têm orgulho, né? Você percebe, quando você fala em resistência, você está falando dos próprios psicólogos e psicólogas? Também tem, Paulo. Eu digo isso, assim, porque a gente fez esses eventos. Sim. E foram gratuitos, por exemplo, né? Os do conselho. Os do CRP15. Isso. E tem aquele boom, então, tipo, muitas pessoas se inscreveram para esse último agora, que foi agora em novembro. Não, foi início de dezembro. Enfim. Acabaram as inscrições, mas eu acho que se foram um terço foi muito. Tipo assim, não tinha mais inscrições disponíveis, eram 100 inscritos, se eu não me engano, para o espaço. E eu acho que tinham umas 30 pessoas, sabe? Então, tipo assim, existe um... vamos. Mas na hora mesmo... As pessoas fizeram a inscrição trás. E não foram. Isso. E é um movimento que eu vejo ainda muito comum quando a gente vai falar desse tema. Sim. Sabe? Bom, isso aí, sinceramente, eu não consigo entender, né? Porque as pessoas se comportam assim. Eu tô aqui lembrando o seguinte, apesar dessa resistência que a gente está falando dentro da categoria, o CFP tem provocado a categoria, né? Tem uma comissão lá, como eu falei. Se eu não me engano, tem uma referência técnica... Tem. Não tem? Tem. Do CREPOP. Referência técnica para atuação de psicólogos e psicólogas em questões étnico-raciais. Isso, tem. Né? Que mais? Bom, enfim. Tem mais de uma, eu acho, viu? Mais de uma referência? Notas para a psicologia antirracista. Tem essa que você falou. Documentos do CFP, você está falando? Isso. Tudo lá disponível, gratuito. Tem um prêmio também hoje, Virginia Bicudo, se eu não me engano, que também... premia, assim, estudos nessa área, né? Pessoas que vêm estudando nessa área, então... Prêmio de excelência acadêmica, é isso? Prêmio para tese, dissertação. Interessante. É importante a gente divulgar isso. Eu lhe perguntei, mas, assim, um pouquinho que eu lembro de ter visto, pelo menos em rede social, eu vi isso, assim. Psicólogos e psicólogas desprezando essa questão. Muita gente ainda acha, né, Clarissa, que a gente está falando de vitimismo. Muita gente ainda acha que o Brasil não é uma sociedade extremamente racista. Quando as pessoas usam esse argumento do vitimismo, do mimimi, como é que você costuma se posicionar? Como é que você faz para convencer uma pessoa que não é, que essas questões são reais, que isso existe, que isso está na nossa subjetividade, que isso produz um sofrimento específico, como você está falando? Como é que você lida com essa resistência? Como é que você acha que a gente deve lidar? Olha, quando os argumentos são esses, eu costumo ignorar, Paulo. Porque para mim não tem nem como discutir ou tentar fazer nada. Sim. Porque não é uma pessoa que tem nem conhecimento nem abertura para diálogo, a maioria das vezes. É lógico que dá raiva, né? Dá um ódio, assim. É melhor evitar ler, né? Mas é porque nunca chegou diretamente para mim, assim, essa fala. Mas eu costumo ignorar. Tipo assim, não tô nem vendo. Mas é muito difícil porque, assim, ignorar num ataque, vou colocar assim entre aspas, direto é mais fácil. Agora, no dia a dia, a gente vive isso. A gente vive, por exemplo, né? Entrar numa loja e o segurança seguir. Sim, né? Que é algo que é muito coisa comum. Mais comum. E aí, se a gente diz, tô sendo seguida. Não tá acontecendo isso. As pessoas tendem a se fazer de doida assim, né? Não tá acontecendo. E isso é fruto desse tipo de comentário, desse tipo de pessoa que pensa dessa forma, né? Que não é uma pessoa, normalmente é um grupo muito grande, na verdade é a sociedade, né? Que trata o racismo dessa forma. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil, porque existe essa necessidade da gente aprender a lidar e, ao mesmo tempo, nos posicionar. Então, eu acho que fica nesse
limiar pessoal mesmo, assim, né? De a gente encontrar a nossa forma de enfrentar isso. Eu estou lembrando que uma vez em sala de aula, dando aula, e conversando sobre isso, eu estava conversando sobre esse tema, devia ser mês de novembro, mês da consciência negra, eu estava falando disso numa aula minha. E uma aluna, uma menina lá, estudante de psicologia, uma pessoa negra, de pele retinta, inclusive, disse para mim assim, olha, Paulo, sabe o que eu acho? Eu acho que racismo existe, mas eu acho que a gente... Eu vou dizer a frase e vou jogar para você me dizer o que você responderia. Ela disse assim, eu acho que racismo existe, mas eu acho que ele acaba quando a gente não falar mais dele. Quando todo mundo fizer silêncio, o racismo acaba. O que você acha, Clarissa, disso? É evitando a discussão que a gente contribui com o fim do racismo, você acha isso? Não, acho que é o contrário, É né? bem o contrário, né? A imagem que me veio foi uma imagem que é muito vista, assim, né? Pelo menos na internet passa muito. De uma escrava, não sei se você sabe, que ela tem a boca amarrada com ferro. Eu acho que eu já vi isso. Pronto. Que era muito utilizado com as escravas de dentro de casa, que elas não podiam falar. Então, sim. Me veio essa imagem quando você falou. Porque é justamente como eles querem que a gente se comporte. Exato. Então, eles querem que a gente não fale. E a gente não falar tira o nosso lugar, a gente perde o nosso lugar. Sim. Eles não vão dar. Eles não vão dividir, muito menos sair do lugar deles e colocar uma pessoa negra. Então, a gente vai precisar brigar. Infelizmente, eu nem queria. De verdade, assim, é uma coisa que eu digo muitas vezes, eu já disse isso, né, em palestras. O lugar que eu me coloco hoje, o lugar que eu encontrei foi esse lugar de acolher as pessoas, né, de estar meio que, de certa forma, assim, por trás. Porque, de certa forma, num lugar combativo, de frente, eu tenho algumas referências, assim, até na comissão, que eu vejo que colegas vão muito à frente desse combate do racismo, e eu acho que eu não aguentaria. Como assim, vou muito à frente? Por exemplo, são pessoas mais firmes no combate mesmo, assim, mais da luta. Sim, pronto, sim, mas sim. Que dizem assim, mais militantes. Sim. Elas são muito mais à frente da luta e eu não consigo me ver exatamente nesse lugar porque me dói muito. Eu acho que eu ia estar muito mais ferida. Não que eu não esteja, mas eu acho que eu ia estar, não sei, não ia aguentar. Então, eu digo que o meu lugar é esse, de acolher. Eu acolho as pessoas, eu me acolho e fico nesse processo, que eu sei que é muito importante também. Então, como eu estava falando antes, é importante a gente saber os nossos limites e encontrar um lugar diante dessa luta. Agora, não lutar não é uma opção. O silêncio, né? É bem o contrário. O que eu disse à aluna é que era bem o contrário, que o silêncio é o que o racismo precisa, o que o racismo estrutural precisa para se manter, né? E geralmente as minorias, elas só são aceitas quando elas exatamente não falam, né? Então, é o negro que não fala, é o gay que não fala, é a lésbica que não fala, é a mulher, né, que não fala. Esses são bem aceitos, né, pelo sistema. Então, de fato, não faz nenhum sentido essa frase. Clarissa, a gente está falando de muita dor, né, de muito sofrimento imposto às populações negras. Eu estou aqui lembrando, foram mais de 350 anos de escravidão, né, uma violência sem precedentes na história da humanidade, inclusive. Depois que a escravidão acabou, esse sofrimento continuou de outras formas, se perpetua até hoje. Mas a nossa conversa está se caminhando para o fim, e eu queria que nesse finalzinho a gente celebrasse as conquistas, porque apesar de tanto sofrimento, muita coisa boa também tem acontecido nessa área. Primeiro, perguntar se você vê assim. Olha, tem 2 psicólogos negros aqui, né, nesse episódio, isso é maravilhoso. Eu tenho aprendido isso, sabe? Celebrar as pequenas conquistas. Sim. Do que tem acontecido em termos, por exemplo, de políticas afirmativas. Tem mais preto nas universidades, né? Tem mais preto fazendo mestrado, doutorado. Tem mais preto atendendo gente na psicologia clínica,
Como é que você tem visto o cenário atual, assim, em termos das conquistas que a gente tem tido nessa pauta? Como é que está o seu olhar? Sim. Você é uma pessoa otimista? No geral? Tento ser. Pronto, eu sou. Eu também, quando você estava falando agora, eu lembrei da frase, né? Tentaram nos matar, mas éramos sementes. É boa. Mas é isso, assim, eu vejo que no Brasil, a nossa cultura é muito influenciada pelas pessoas negras, né? Pela África. E isso também é, de certa forma, apagado, mas é vivo aqui. A gente vive a cultura afro-brasileira. Então, é algo que é muito importante que a gente possa também valorizar, né? Nós não vivemos só de sofrimento, somos pessoas muito felizes, né? Eu vejo que é algo que é até empoderador. É por aí o caminho, inclusive, dentro da clínica, que muitas vezes a gente precisa celebrar mesmo, assim, ir ao encontro dessa identidade positiva, ir ao encontro da negritude positiva. Então, tudo isso vem acontecendo de uma maneira que nos fortalece a ocupar espaços e ocupar os espaços que a gente quer ocupar, né? Então, eu acho que isso é muito importante, da gente celebrar essa liberdade que ela vem sendo construída, que de certa forma também ela vem trazendo outras pessoas, assim, eu acho que a gente também vai chegando e trazendo outras pessoas, então eu acredito muito nisso, eu gosto de vivenciar isso com outras pessoas negras, dividir mesmo os lugares, dividir as experiências. Para mim é muito importante que seja com você essa entrevista hoje. Então, é isso, eu vejo que tem acontecido sim, muitas vezes nas questões políticas, continuam tentando não fazer por onde, né? Continuam tentando apagar isso, mas a gente continua resistindo. Eu espero que chegue um momento que a gente não precise só resistir e que a gente não precise só sobreviver, muitas vezes. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai continuar. Exato. E a gente quer que a psicologia também, eu particularmente quero que a psicologia avance mais e mais, né? Uhum. Acho que os cursos precisariam remodelar a sua grade, né, inserir essa disciplina não só como uma disciplina letiva, se bem que eu nunca ouvi falar nem nessa disciplina, digo, psicologia e questões étnico-raciais, eu nunca vi nem como eletiva, assim, quanto muito menos como disciplina oficial da grade. Eu acho que já está na hora, né, dos cursos repensarem disso, entrar na formação. Como você bem disse, nós já temos uma produção acadêmica relativamente bem avançada, né? Uhum. Autores da psicologia ou de outras áreas com quem a gente pode conversar, que já justificam. Eu acho que a psicologia brasileira fazer essa guinada. Eu vou terminar dizendo o seguinte, eu vou provocar todo mundo agora. A mim, a você, aos nossos colegas psicólogos e psicólogas. Para mim, Clarissa, vê se você concorda, ainda é um grande absurdo amarmos tanto Freud, Skinner, Beck, maravilhosos todos, eu adoro eles. Eu sou rogeriano, inclusive, Rogers, né? E a gente desconhecer absolutamente Frantz Fanon. Uhum. Nossos alunos, eu sou professor de psicologia, nossos alunos não sabem quem foi Frantz Fanon, né? Psicólogo negro da Martinica, psicólogo não, psiquiatra, negro da Martinica, que você citou, Fanon, e que deu um pontapé fundamental para a gente entender a relação entre colonialismo, racismo, saúde, né? E que hoje, pelo menos, é lido bastante por quem se interessa nessa temática. Tomara que a gente avance para um momento em que a gente ame tanto os que eu citei quanto o Fanon e os outros, né? Outros e outras. Tomara que a gente chegue lá. Clarissa, você gosta de redes sociais? Gosto. Você está nas redes sociais? Estou. Onde é que você está? Estou no Instagram. No Instagram. No Instagram, certo. Onde todo mundo tá. Deixa aí qual que é o seu Instagram pro pessoal te seguir lá. Qual que é o teu? É clarissagomes.psi. Não tem nenhum Y, nem tem, é tudo... Não, normal. Clarissa, com 2 S, Gomes.psi. Se bem que o Y já faz parte do nosso alfabeto, né? Clarissa Gomes.psi. Já está aparecendo aqui, o pessoal da edição vai colocar. Eu pergunto a todo mundo o que é que as pessoas vão encontrar lá. Vão encontrar essa discussão lá na sua rede social? Falo muito disso. Eu gosto que o Instagram, ele nos ajuda a fazer uma rede, né? A ter amigos de fora e falar daquilo que a gente acredita. Então, é muito disso que eu trago.
E coisas de psicologia sempre. Esse tema as pessoas vão ver lá. Isso. E elas podem entrar em contato com você por lá também, imagino que sim. Também. Tem link também lá para o meu WhatsApp. Ah, maravilha. Ó, eu quero primeiro te parabenizar, tá? Por todo o trabalho, por todo o envolvimento e o engajamento com esse tema, que eu vou dizer para você, para mim também é muito caro. De uns anos para cá, como eu já lhe disse, eu tenho feito também esse movimento interno e também tenho lido bastante, tentado me fundamentar melhor cada vez mais. Então, te parabenizar por isso e, finalmente, te agradecer por você ter reservado essa horinha aqui com a gente. Obrigada também, foi muito importante para mim o convite. Maravilha. Gente, olha só que episódio bacana. É a segunda vez, pelo menos que eu me lembre, que a gente conversa aqui no Ser Psicast sobre esse tema. Eu vou terminar essa conversa citando, Larissa deve conhecer, deve ter ouvido falar, num livro chamado Escravidão. É uma trilogia do Laurentino Gomes. E o Laurentino, no volume 1, assim, bem no iniciozinho do livro, o Laurentino diz simplesmente que o racismo é o tema, é o problema, é o desafio número 1 do Estado brasileiro. Não tem nada mais importante, já está tudo abaixo. E eu tendo a concordar com Laurentino Gomes. Eu acho que essa conversa, ela é muito iluminadora, né, para psicólogos e psicólogas. É exatamente isso que a gente deseja, que a categoria avance cada vez mais nesse tema. Então, se você gostou desse papo, especialmente você que está no YouTube, ó, pega esse link, espalha esse link, manda para um amigo, manda para todo mundo. Não precisa mandar só para pessoas negras, não. Manda para todo mundo, manda no grupo da faculdade. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa para muitas outras pessoas. Quem chegou até aqui, não esquece, nós temos um QR Code aqui na parte superior da tela. Esse QR Code todo mundo já sabe, ele dá acesso a 7 dias gratuitos dentro da plataforma Ser Psicólogo. Entra lá, assiste as aulas, faz os cursos, com certeza vocês vão se tornar assinantes depois disso, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Como eu sempre digo no final dos episódios, não deixe de cuidar da sua saúde mental. Um grande abraço e até a próxima.